Paris, a cidade-luz, um dos destinos mais fascinantes e desejados do mundo. Repleta de história, arte, gastronomia e paisagens de tirar o fôlego, ela encanta milhões de visitantes todos os anos. Mas, com tantas opções de pontos turísticos, por onde começar? Neste vídeo, vamos te mostrar 10 lugares que você simplesmente não pode deixar de visitar em Paris. Então, prepare-se para embarcar nessa viagem cheia de charme e descubra o que faz dessa cidade um destino tão especial. Começamos com a Torre Eiffel, o símbolo máximo de Paris e um dos monumentos mais famosos do mundo. Inaugurada em 1889, como peça central da Exposição Universal, a estrutura foi inicialmente criticada por muitos artistas e intelectuais da época. Porém, com o passar dos anos, ela se tornou o símbolo mais reconhecido da França e uma das obras de engenharia mais importantes da história. Com 330 metros de altura, ela oferece uma vista panorâmica espetacular da cidade, além de contar com 2 renomados restaurantes em seu interior. Se você for a Paris, subir na Torre Eiffel é obrigatório. O Louvre é o maior museu de arte do mundo e abriga algumas das obras mais famosas da história, como a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, a Vênus de Milo, o Código de Hammurabi, entre outras. Além da incrível coleção de arte, o próprio museu, com sua pirâmide de vidro moderna, é uma obra-prima de arquitetura. Considerado um símbolo da preservação e celebração da história e das artes humanas, o Louvre reflete a riqueza da herança cultural mundial e continua sendo uma fonte de inspiração para milhões de pessoas que o visitam anualmente. Em seguida, temos a icônica Catedral de Notre-Dame, um dos melhores exemplos de arquitetura gótica na Europa. Construída entre 1163 e 1345, ela foi sede da Arquidiocese de Paris e palco de diversos eventos históricos, como a autoproclamação de Napoleão Bonaparte a imperador em 1804. Dentre suas características mais famosas podemos citar as imponentes torres, um conjunto de vitrais com 13 metros de diâmetro, além das icônicas gárgulas localizadas na fachada oeste da catedral, que servem não somente como decoração, mas também como elementos de drenagem para a chuva. Em 2019, um incêndio devastador destruiu parte do telhado e da agulha da catedral, porém, graças aos esforços de diversos doadores ao redor do mundo, o monumento foi restaurado e reabriu suas portas em dezembro de 2024. O Arco do Triunfo é outro monumento emblemático de Paris. Inaugurado em 1836, foi construído a pedido de Napoleão Bonaparte após suas vitórias militares, como uma forma de celebrar os feitos do exército francês. O arco tem 50 metros de altura e 45 metros de largura, e sua vista do topo oferece uma das melhores panorâmicas de Paris, incluindo a Torre Eiffel e a Champs-Élysées. Sob o monumento, encontra-se o túmulo do soldado desconhecido, colocado ali em 1921, em forma de homenagem aos soldados mortos durante a Primeira Guerra Mundial. Representação monumental da história e do espírito nacional francês, o Arco do Triunfo, sem dúvida, é uma parada obrigatória para quem visita a cidade. A Champs-Élysées é uma das avenidas mais famosas do mundo, perfeita para passeios, compras e até mesmo para admirar o cenário. Originalmente um campo de cultivo no século XVII, ela foi transformada em avenida por ordem de Luís XIV, com seu nome sendo uma referência a Campos Elíseos, o paraíso da mitologia grega. Com quase 2 quilômetros de extensão, ela conecta o Arco do Triunfo à Praça da Concórdia, onde você encontra uma das vistas mais deslumbrantes da cidade. A avenida é conhecida por suas lojas de luxo, cinemas, teatros e cafés tradicionais. Também é palco de grandes eventos, como o desfile militar do Dia da Bastilha e a chegada do Tour de France. Mais do que uma simples rua, ela é um símbolo do estilo de vida parisiense, oferecendo uma mistura de história, cultura, compras e entretenimento em um só lugar.
Subindo a colina de Montmartre, o ponto mais alto de Paris, você chega à Basílica de Sacré-Cœur, um dos lugares mais encantadores da cidade. Sua construção, entre 1875 e 1914, após a derrota na Guerra Franco-Prussiana, foi parte de um movimento religioso para restaurar a fé católica na França pós-revolucionária, como um símbolo de redenção e esperança para o país. Sendo uma das maiores basílicas do mundo, seu interior é impressionante, com destaque para o mosaico do altar chamado Cristo em Majestade, um dos maiores mosaicos do mundo, cobrindo uma grande parte da parede atrás do altar. O ambiente é de grande simplicidade e espiritualidade, com uma atmosfera tranquila e solene. Sem dúvida, a Basílica de Sacré-Cœur é um dos pontos mais icônicos de Paris, combinando significado histórico e religioso. Com uma localização privilegiada, oferece aos visitantes uma experiência única de arte, espiritualidade e vistas panorâmicas deslumbrantes. A apenas 20 quilômetros de Paris, o Palácio de Versalhes é uma das maiores e mais luxuosas residências reais do mundo. Originalmente construído como um pavilhão de caça para o rei Luís XIII, foi transformado em um imenso palácio por seu filho Luís XIV a partir de 1661. O palácio é um exemplo deslumbrante da arquitetura barroca, com vasta ornamentação e detalhes luxuosos. Possui 700 quartos, incluindo a famosa Galeria dos Espelhos, onde foram assinados tratados importantes, como o de Versalhes, que marcou o encerramento da Primeira Guerra Mundial em 1919. Além de contar com jardins esplêndidos, que incluem fontes, lagos artificiais, esculturas e labirintos. O Palácio de Versalhes é uma verdadeira viagem ao passado da realeza francesa e, sem dúvida, uma das maiores atrações turísticas de Paris, oferecendo um vislumbre da riqueza e do poder da monarquia francesa antes da Revolução. Inaugurado em 1986, o Museu d'Orsay, localizado em uma antiga estação de trem, é o lar de uma das maiores coleções de arte impressionista e pós-impressionista do mundo, abrigando obras de artistas como Claude Monet, Vincent van Gogh, Edgar Degas e muitos outros. Além das pinturas, o museu possui esculturas, obras ligadas ao realismo e romantismo e exposições de design e arquitetura, com peças que retratam a transição entre os séculos XIX e XX, um período de grandes inovações culturais e artísticas. Vale ressaltar que o museu também realiza exposições temporárias de arte moderna e contemporânea, sempre em busca de ampliar seus horizontes artísticos. A fusão de arte, história e arquitetura o tornam uma visita essencial para qualquer amante da cultura e história francesa. Não podemos falar de Paris sem mencionar o rio Sena. Desde a fundação da cidade, ele foi essencial para o comércio, transporte e desenvolvimento da região, e suas margens foram declaradas Patrimônio Mundial pela Unesco em 1991, perfeitas para caminhadas e piqueniques, com áreas como o Parc Rives de Seine, onde pedestres podem relaxar longe do trânsito. A Pont-Neuf, a ponte mais antiga da cidade, é um ótimo ponto de partida para um passeio de barco pelo rio, onde você pode admirar as mais belas vistas de Paris. Tanto a ponte quanto o rio Sena não são apenas pontos turísticos. São reflexo da história, da cultura e da vida parisiense, sendo paradas obrigatórias para qualquer visitante que queira viver a verdadeira essência da cidade. O bairro dos Marais é um dos mais charmosos de Paris, conhecido por suas ruas estreitas, cafés acolhedores e lojas de design. O Marais era originalmente uma área pantanosa que foi transformada em um bairro nobre durante a Idade Média. No século XVII, tornou-se o local preferido da aristocracia parisiense, com mansões majestosas que ainda podem ser vistas hoje. Após períodos de abandono, o Marais ressurgiu como um dos bairros mais vibrantes e diversificados da cidade, combinando história, cultura e modernidade. Dentre suas atrações principais podemos destacar a Place des Vosges, a praça mais antiga de Paris, o Museu Picasso,
que exibe uma das maiores coleções de obras de Pablo Picasso, além de seus arquivos pessoais, e ruas charmosas como a Rue de Rosier, famosas pela herança judaica, com padarias tradicionais, ideal para quem busca uma experiência mais autêntica e tranquila da cidade. Esses foram os 10 lugares que você não pode deixar de visitar em Paris, mas a cidade tem muito mais a oferecer. Se quer dicas extras para aproveitá-la ainda mais, podemos destacar a Ópera Garnier, que com sua fachada imponente e interior luxuoso, é um local obrigatório para os amantes de arte e história. Os Jardins de Luxemburgo são perfeitos tanto para um passeio relaxante, quanto para descansar após um dia de turismo intenso em Paris. E o cemitério Père-Lachaise, que além de ser um local de descanso final para muitos famosos como Oscar Wilde e Jim Morrison, oferece um ambiente tranquilo e repleto de história, sendo uma pausa interessante para quem gosta de cultura e mistério. E você, já visitou estes ou outros pontos turísticos de Paris? Compartilhe nos comentários sua experiência conosco e caso não tenha visitado, nos conte qual desses lugares você gostaria de conhecer um dia. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal para mais dicas sobre destinos incríveis ao redor do mundo. Curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Um grande abraço e até a próxima viagem!